Bom, agora eu gostaria de agradecer a Sara pelas palavras e a gente vai ouvir um pouquinho a Fabiola, né, sobre a luta das mulheres palestinas. A gente estava aguardando essa. Só para ver. Olá, pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Fabiola Oliveira. Eu quero primeiramente agradecer vocês, feliz Dia das Mulheres para todas nós, feliz dia de luta, para todas as mulheres aí, as mulheres que vocês compartilham a vida também. Agradecer, ao dividir aquele espaço com mulheres maravilhosas. Eu não pude estar aqui antes, por conta da dinâmica do dia, hoje foi bem corrido, mas estou aqui para falar um pouquinho, sobre as mulheres palestinas, Eu sou professora, ativista, defensora da causa palestina, uma das pautas, que eu falo na internet, que eu abordo, assim como o autismo também. Eu sou uma mãe atípica, então eu também falo sobre isso. Eu sou uma mulher muçulmana brasileira, então eu estou aí sempre lutando para a gente quebrar alguns estereótipos, algumas imagens até mesmo negativas, que a mídia sempre nos coloca, E aí a gente está vendo, desde o dia 7 de outubro, o conflito, o que chamam de conflito, na verdade é um genocídio, um massacre, E não começou dia 7 de outubro, Ontem completou 5 meses, mas não é 5 meses apenas que está tendo isso, Esse massacre tem mais de 70 anos, desde 1948, com a criação do Estado Sionista de Israel. Então, tem muita luta aí, tem muito sangue, infelizmente, é uma carga difícil que vem acontecendo, E quem sofre mais são as mulheres, são as crianças, Então, isso está tudo no relatório da ONU, Então, não é dados inventados ou até mesmo algo que não existe. Daí toda a história, e que a gente vem acompanhando com esse massacre agora, que foi um massacre televisionado, ao vivo, estamos vendo acontecer, E aí, no relatório da ONU, aparece aí dados de mais de 3 mil mulheres foram assassinadas, brutalmente assassinadas, junto com as suas crianças, crianças, seus filhos vendo suas mães morrerem, um relato tocante mesmo, e realmente eu venho trazer coisas boas, Como eu disse, é dia de luta, Infelizmente eu trago, mas eu não trouxe as imagens, Porque é muito ruim estar lidando com isso o tempo todo, Mas essa é a realidade, infelizmente, Um relato muito tocante foi de uma mulher que viu seus filhos morrerem, ali no contexto ali de Gaza, perto do hospital. E ela ficou desesperada porque meus filhos não tomaram nem café da manhã. Eles morreram e não foram alimentados. Eu não consegui alimentar os meus filhos. Olha só o que uma mãe está preocupada, na alimentação para poder morrer dignamente, O que é a alimentação? O que a pessoa tem no café da manhã? O que a pessoa tem água? Então tudo isso, as crianças, as mulheres, os palestinos, eles não estão tendo. Então, assim, não caiam nessa coisa da propaganda do lobby sionista que fala do Hamas. Não é sobre o Hamas quando existe mais de 3 mil mortes de mulheres. Não é sobre o Hamas quando não chega suprimento. Não é sobre o Hamas quando vai chegar ajuda humanitária, eles tiram essa ajuda humanitária. Então você vai falar, então tá, quantas mulheres e crianças vão precisar morrer para esses Hamas? E durante a história, a gente sabe que depois da fundação do Estado terrorista de Israel, 39 anos depois teve a criação do Hamas. Há quem diga, eu confirmo isso, que é uma resistência, porque depois de 39 anos de massacre, de invasão, de um sistema colonial, dessa brutalidade toda que antes não era televisionado, a gente mal sabia. Depois disso tudo, 39 anos depois, houve uma resistência. E a resistência eles colocam como terrorista. Terrorista é quem pratica o terrorismo. Terrorismo é quem invadiu, quem entrou, quem colonizou, quem está fazendo uma limpeza étnica. Então não aceite que é uma guerra.
Não aceite que é um conflito. É um massacre, é uma carnificina. E isso está no relatório da ONU. Né? E durante, né, porque historicamente a gente observa que Israel nunca cumpriu os acordos, né? O acordo de Oslo. Então, historicamente, são assentamentos ilegais, são colonos lá o tempo inteiro fazendo coisas e expulsando os palestinos das suas próprias terras. Então, assim, não tem como chamar de outra coisa se não é uma limpeza étnica, se não é sobre a vida das mulheres. E aí eu vou trazer, né, uma reflexão, até mesmo uma provocação, né, sobre a luta das mulheres palestinas, por que elas importam, né? Quando a gente fala de luta das mulheres, a gente tem que perceber quais mulheres que eu estou lutando. Está chegando nessas mulheres que precisam, de fato, também. Está chegando nas mulheres racializadas, nas mulheres muçulmanas que se cobrem, ou até mesmo nas palestinas cristãs, que tem uma comunidade expressiva cristã na Palestina, e que os cristãos aqui não querem nem saber. O cristianismo oriental palestino, o cristianismo que é na Palestina, não tem o apoio dos cristãos no Brasil, por exemplo. Né? Então, assim, a gente não está nem falando por muçulmanos, porque colocam aí tanta propaganda que colocam que é uma guerra religiosa, que os muçulmanos não aceitam os judeus. Né? E não é sobre religião. Se a gente pega a história do sionismo, não é sobre o judaísmo, não tem nada a ver com a religião judaica. A gente não está falando sobre os judeus, a gente está falando sobre a criação do Estado sionista, um movimento político, ideológico, que precisava, né, criar um Estado étnico, racial, dentro de um outro território que estava já ocupado por palestinos. Não era uma terra vazia. Uma terra sem dono uma terra sem povo para um povo sem terra. Isso cai por terra a partir do momento que chega lá, tem as comunidades, tem os palestinos, tem 3% da comunidade judaica que também estava lá. Né? Então a gente precisa entender que é um projeto político idealizado na Europa. Então é colonial, ele é europeu. Né? E aí, se a gente for ver as grandes marcas, né, elas são israelenses. Elas estão matando, tirando os direitos dos palestinos para o Ocidente consumir. Grandes marcas. Né? Se você entrar no site do IDS, a gente consegue ver as marcas e a gente consegue boicotar. E o boicote está tendo um bom movimento, está tendo cada dia mais força, né? Porque hoje as pessoas entendem que de fato é um genocídio, né? Depois de mais de 70 anos, realmente é um genocídio. Né? Então, a gente precisa sempre pensar, né, nessas mulheres, por que o feminismo tem que alcançar essas mulheres. Né? Na verdade, a gente sempre tenta pensar que o movimento das mulheres é eu falar pelas mulheres, mas cada mulher tem que falar sobre a sua realidade. Né? Alguém perguntou para a mulher muçulmana qual que é a luta dela, se ela quer deixar de usar o lenço, né? Porque a cobertura, né? Porque daí eu já falo sobre algo que eu sempre venho lutando, né? Que é sobre as mulheres muçulmanas e o símbolo religioso que elas querem colocar. Né? Então, assim, ninguém pergunta para elas o que vocês querem. É tipo assim, não, isso aqui é falta de liberdade, isso aqui é machismo, isso aqui, ou seja, é um feminismo branco com uma narrativa muito similar ao colonial. Não tem diferença alguma, porque se eu chego numa vivência que não é a minha e acho que aquela mulher, por tanta informação que eu tenho, que eu não sei de onde surgiu, que a gente na verdade sabe, que é desse sistema que a gente está, né, coloca ali como, você é oprimida. Só que a gente tem que observar que eu não estou dizendo que as mulheres muçulmanas não são oprimidas. Elas são violentadas? São. Machismo? E é esse ponto que eu quero chegar. As mulheres palestinas, elas dão sempre
duas frentes de luta. Uma do machismo de cada dia, que é como um todo, né? Assim como mulheres morrem por conta desse sistema opressor, né, patriarcal, mulheres também morrem no mundo todo também. Né? Então a gente tem que ser bem realista, né? Quando a gente fala de mulheres, de vida das mulheres. Né? Então, assim, aqui nós não temos lenço, a religião não é majoritariamente muçulmana e a morte de mulheres. Há violência contra a mulher todos os dias. Enquanto eu estou falando aqui, tem mulheres sendo violentadas dentro da sua casa. Né? Então, assim, a gente está pensando em quais mulheres, né? Qual é esse feminismo que eu luto? Inclui mulheres racializadas, inclui mulheres marrons, indígenas, inclui essas mulheres também. O que elas querem? Né? Vocês já ouviram o que elas querem? Já ouviram a realidade delas? Né? Porque as mulheres muçulmanas, palestinas, elas têm uma realidade diferente das outras mulheres muçulmanas, né? De outras mulheres também. Então a gente sempre tem que observar isso. Então, por que a luta das mulheres muçulmanas importa? Porque elas sempre estão em duas frentes, né? A frente do machismo de cada dia e contra a limpeza étnica que está acontecendo, vendo seus filhos morrerem todos os dias, seus direitos violados, né? Então, assim, eu não consigo nem colocar em palavras o que as mulheres palestinas estão sofrendo hoje. É algo brutal, é algo que a gente não consegue nem imaginar, assim, de tanta violência que é mesmo. E isso há muito tempo, né? Está acontecendo em Gaza, é algo muito assim que ainda hoje a gente assistindo vê que é uma barbárie. Mas isso vai ser relatado daqui a alguns anos, e aí vamos nos perguntar como que aconteceu isso em 2024, né? Como que estava em curso, né? Assim como a gente pergunta sobre o Holocausto, nossa, como que teve, né, o Holocausto? Como que foi? Como que matou tantos judeus assim? Por que existiu um antissemitismo? Por que foi tão grande na Europa? A gente se questiona por que hoje? Né? E isso vai ser questionado, por que morreu tanto palestino? Onde estava a gente? Como assim? Por que aconteceu isso? Né? Porque é uma barbárie muito grande. Né? E um outro ponto que eu quero falar sobre isso, né, também, que a gente sempre fala, mas não tem nada a ver com a Palestina. Mas eu não tenho nada a ver com a Palestina lá do outro lado do mundo. O que eu tenho a ver com isso? As crianças que são mortas na Palestina, a mesma arma que é usada nas crianças, que na verdade é testada nas crianças, porque a arma de Israel sai com certificado. O Brasil, ele é um dos compradores de armamentos israelenses. Então, a mesma arma que sai com certificado, que matou um palestino, essa é boa, é o que mata na periferia aqui no Brasil. Se isso a gente não tem nada a ver com isso, eu não sei mais o que vai precisar para a gente entender que a Palestina é muito sobre nós também. A mesma ideologia que é do sionismo, que está lá, é daqui também. É o que mata pretos na favela. Ou seja, a mesma ideia de falar vamos matar até que o Hamas acabe, é a mesma ideia de que vamos entrar na favela para pegar os bandidos. E isso vai matando. Vai matando. Que bandido? Né? Então, assim, é um argumento que eles usam porque tem vidas que menos importam. Essas aqui, não importam. O que importa mesmo, foi a fala do Lula. Lula errou. Nossa, onde já se viu comparar com genocídio? É um genocídio. Lula não errou. Eu ainda acho que ele demorou para falar sobre isso. E isso foi ótimo ter acontecido. Porque isso abriu aí, a comunidade internacional começou, vamos, realmente, muita gente gostou do que o Lula fez e ninguém falou o contrário disso. Nenhum líder internacional diz, não, é mentira. Porque é verdade. Quando, depois do Holocausto, disseram, nunca mais,
Então, não é algo que, não, nunca mais, mas só com esses fora. Não, é com ninguém. Né? Então, quando a gente fala sobre a luta palestina, ela tem muito a ver com a gente. A ideologia sionista é a mesma ideologia a ideologia ela é racista, a sionista é racista, é a mesma que é também colocada aqui no Brasil. De que existem pessoas, vidas que podem ser matáveis e vidas não matáveis. É bem isso. Então, é uma limpeza étnica que a gente está vendo acontecer. E é isso, gente. Acho que vai abrir para debate também, né? E que eu tinha que falar isso. Muito obrigada pela